Olá! Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, encontramos um texto muito precioso para cada um de nós. Diz a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E João continua dizendo: se dissermos que não temos pecado ou que não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E ele continua no capítulo 2 dessa carta dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. O propósito de Deus para nós é a santificação, é que não pequemos. Mas, diz o texto, se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, Ele se entregou a si mesmo, por mim e por você. O seu sacrifício na cruz foi propício a nós, pecadores, e atendeu a justiça de Deus, satisfez a justiça de Deus, de tal maneira que nós somos justificados pela fé naquilo que Jesus fez por nós. Então, o caminho da santificação é a confissão dos nossos pecados. João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você quer se santificar, quer ter uma vida santa de acordo com a vontade de Deus, o caminho não é outro senão a confissão dos pecados. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que confessemos os nossos pecados. Para confessar, precisamos dar nome ao pecado, para dizer a Deus o que fizemos de errado. Por exemplo, um exemplo claro de confissão, nós encontramos a parábola do filho pródigo. O filho volta para casa e diz ao pai: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eu pequei. Ele não ficou tentando justificar o seu pecado, ele não ficou tentando explicar o seu pecado, ele simplesmente disse: Pai, eu pequei. Davi, depois de ter cometido adultério com Betseba, depois de ter mandado matar o marido de Betseba, Urias, no Salmo 32 ele diz: se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, se eu não tivesse confessado o meu pecado, o que seria de mim? O que seria da minha vida? A minha vida teria sido esmagada, os meus ossos teriam sido estrangulados. Portanto, o caminho da santificação, da restauração, é a confissão. Nesse sentido, vale lembrar de uma outra palavra de Davi, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, examina-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelos caminhos da tua vontade, pelos caminhos do teu querer, ó Deus. Mostra-me onde estou falhando, onde estou errando. O caminho da santificação é a confissão. Qual é o pecado que você precisa confessar hoje? Simplesmente declare a Deus: Senhor, eu errei nisso, nisso e nisso. Eu falhei aqui. Eu falhei nesta circunstância. Derrame o seu coração diante de Deus
e confesse o seu pecado ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E como disse João, o propósito de Deus é que não pequemos, mas se viermos a pecar, temos perdão garantido por meio de Jesus Cristo, o nosso advogado que está junto ao Pai, para nos defender e dizer: Pai, eu já paguei o preço da redenção dessa pessoa, eu já fiz tudo o que precisava ser feito para que ela fosse perdoada do seu pecado. Portanto, em nome de Jesus, confesse os seus pecados e busque uma vida santa diante de Deus, da forma como Ele quer para cada um de nós. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, sonda os nossos corações e mostra-nos qualquer área da nossa vida que precisa ser consertada, abandonada, ajustada à Tua vontade. Qualquer pecado que precisa ser abandonado, mostra-nos para que possamos confessá-lo e desta forma andar pelo caminho da santificação. Nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Provérbios 28, verso 13, nos deixa uma promessa preciosíssima. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus tem misericórdia para mim, para você, para cada um de nós, ao confessarmos nossos pecados ao Senhor. Que desta forma o Senhor nos abençoe e ajude. Amém.